essas coisas a gente faz muito, né? Sim, claro. Mas, e aula na pós também, mas nesses moldes nunca, né? Então vamos lá, estou aprendendo junto com todos, né? Ótimo. Não, tem que sair, né? A gente vai ter que dançar conforme a música, né? Ah, Não, sim. A não gente vai pode deixar. aprendendo. É. E, então, e aí isso vai ser um evento, né? São vários professores que vão fazer várias Sim, lives, né? porque é assim, esse é um grande projeto guarda-chuva, né? Uhum. Feito pela direção e vice-direção, Sei. junto com o Santander, né? Uhum. E aí, dentro desse projeto, nossa, nós temos uma programação que eu acho que nós estávamos sonhando, né? Não sei o que nós pensamos, porque É. fizemos uma programação intensa, assim, de atividades culturais, coisas bem legais, inclusive rodas de conversa. No Uhum. final da sua fala, quando terminarmos de responder as questões, eu vou indicar alguns livros para a próxima roda de leitura, né, de Tá. discussões e debates. Mas, por incrível que pareça, a gente está conseguindo otimizar, mesmo nessa coisa de telas e tudo Sei. mais. Aham. Que Se bom. Que ótimo. adaptando, né? Estamos nos É. adaptando. E são mais ou menos quantas pessoas que vão participar? Eu não sei. Ah, não Isso tem só ideia. o Hugo saberia responder para a gente. Vou Hum. perguntar. Eu não sei Bom, também se o Hugo vai nos avisar que horas começa, é porque né? às 19h30, são 19h32, sempre dá uns 5 minutinhos de tolerância, né? Eu acho que sim. E aí começamos às 19h35, o que você acha? Eu acho ótimo. Para também não ficar muito tarde, né? Ó, mesmo porque tem um monte de gente me perguntando, dizendo que não acha. Onde está isso? Deixa eu só avisar aqui os meus alunos, porque daí eles Hum. passam para todos os outros, né? Isso, isso. Vou pôr aqui, ó, por favor, socialize. Porque daí os orientandos da pós vão socializando com todo mundo. Aí. Bom, já começou então? Então vamos lá. Vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Dante. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui conosco, né? Para nós do projeto Nesp Santander, é muito positivo ter a sua presença, sobretudo falando sobre leitura e literatura, né? Eu queria destacar os agradecimentos em nome da direção e da vice-direção, dos professores Dario Abel Palmieri, que é o nosso diretor, e o Francisco Cláudio Alves Marques, que é o nosso vice-diretor. Então, a palestra desta noite é parte integrante desse projeto conjunto Nesp Santander. O nome do projeto é Literatura, Leitura e Bem-Estar, ele foi aprovado nesse último edital. E ele contempla os alunos ingressantes na Unesp e também os pós-graduandos de todos os cursos. O professor Dante Marcelo Claramonte Galian nasceu em São Paulo, é bacharel, mestre e doutor em História Social pela USP, com pós-doutorado pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais de Paris, na França, e professor universitário desde 1990. Atualmente ele é docente e diretor do Centro de História das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde ele criou e desenvolveu o laboratório de leitura como uma atividade de formação humanística e ética, fundamentada na leitura e na discussão dos clássicos da literatura universal. O professor também é orientador no programa de pós-graduação em saúde coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp e coordenador da linha de pesquisa Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde, com financiamento da FAPESP. Também é professor visitante na Escola de Estudos Avançados de Paris e pesquisador visitante no Centro de Humanidades e Saúde do King's College de Londres. E aplicando a metodologia do laboratório de leitura, ele vem exercendo atividades no mundo corporativo, desenvolvendo projetos de ética e humanização em várias empresas, como Hospital do Coração, Natura, Bradesco, Santander, entre outros, né?
Foi laureado com o prêmio Viva Leitura de 2014 pela Fundação Santillana, Ministério da Cultura, e homenageado no Brooklyn Fest de 2016 pelo projeto Laboratório de Leitura. Ele é autor de dezenas de livros, não vou falar todos aqui, senão roubo o horário da sua fala, com destaque para a literatura como Remédios Clássicos à Saúde da Alma, publicado pela editora Martin Claret, em 2017, com o prefácio do Leandro Carnal. Também soube que você é casado com a Beatriz Galian e tem 5 filhos. Isso. Surpreendente, trabalhando tanto assim. Então, a palestra, ele parte do pressuposto que a leitura dos clássicos, né, de literatura universal, apresenta um meio privilegiado para o nosso desenvolvimento intelectual e cultural. Além disso, o que é mais interessante nessa noite, que nós vamos ouvir, né, é que o professor defende que a leitura pode nos curar de muitas doenças da alma. Então, professor, seja muito, muito bem-vindo. Obrigado, Eliane. Obrigado aos organizadores. Obrigado aos organizadores do evento. Para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês, poder atender esse convite. E por incrível que pareça, a pandemia, né, e o isolamento social acabou mais viabilizando, né, do que complicando essa programação, porque realmente estava muito difícil o meu deslocamento presencial aí para Assis, para participar do evento, nas datas que a princípio vocês tinham planejado, né? Então eu fico muito feliz de que no final tenha dado certo e estar aqui hoje para bater esse papo com vocês a respeito dessa experiência do laboratório de leitura e dessa experiência da literatura como remédio, né? Então, assim, de onde que vem essa história da literatura como um remédio para a alma, né? Como você bem aí colocou quando eu estava me apresentando no meu currículo, né? Eu sou historiador de formação, fiz toda a minha formação na USP, depois fui fazer meu pós-doutoramento na França, desempenhei atividade docente na área de história, do departamento de história, aqui em São Paulo, primeiro na Universidade Mackenzie, na área de História da Arquitetura, História da Arte, depois fui para Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, onde eu trabalhei no Departamento de História daquela universidade durante 6 anos, até que finalmente eu fui cair na medicina, né? E desde então aí eu tenho uma série de processos um tanto involuntários e absolutamente inusitados que acabaram me levando para o laboratório de leitura e para essa experiência terapêutica com a literatura, né? Eu fui chamado há 20 anos atrás, um pouco mais até de 20 anos atrás, quando eu ainda estava em Santa Catarina, para organizar o museu e o arquivo histórico da Escola Paulista de Medicina. A escola comemorava naquela época por volta de 70 anos, e a parte memorialística do projeto ainda estava por ser feito, e eu aceitei o desafio. Foi uma oportunidade também para eu voltar para minha cidade natal, São Paulo, e desde então eu comecei uma trajetória que eu nunca tinha planejado. Imagina o que é um historiador dentro de uma escola de medicina, né? A princípio para cuidar de um acervo museográfico, um acervo arquivístico, né? Mas a minha paixão pela educação, a minha paixão por estar com os alunos, por estar nessa dinâmica de troca, não me permitiu ficar dentro de um museu. O que eu fiz foi transformar o museu no Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, né, que é um órgão, um departamento lá da Escola Paulista de Medicina, que tem como objetivo desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da saúde, na área das humanidades, em interface com a área da saúde. Então, a minha primeira ocupação, minha primeira atividade enquanto docente na Escola Paulista de Medicina foi ser professor de História da Medicina, né? Aproveitando a minha expertise, foi justamente por isso que eu fui para a França fazer meu pós-doc nessa área lá em História da Medicina. Fez um trabalho sobre a história do coração humano, né, na perspectiva simbólica, na perspectiva científica,
E quando eu comecei a dar aula de História da Medicina, eu tinha uma meta, e tinha um horizonte muito claro para mim, que nós estávamos naquele momento, né, assim como estamos ainda hoje, discutindo a problemática da formação humanística e da humanização na área da saúde, né? O que acontecia e que acontece até hoje, fundamentalmente, é que a formação na área médica é cada vez mais científica e técnica, o que não há problema nenhum, muito pelo contrário, que as últimas revoluções científicas e tecnológicas possibilitaram, né, do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista do diagnóstico e da terapêutica na área de saúde, é uma coisa inegável, mas, né, como sempre, as coisas têm mais de um lado, e nesse aspecto, essa cientificização, essa tecnificação da medicina teve um efeito colateral. Esse efeito colateral é justamente aquilo que a gente chama de desumanização, né? O que aconteceu? Quer dizer, cada vez mais a relação médico-paciente ou profissional de saúde-paciente está intermediada por elementos científicos e tecnológicos, né? E que foi criando um afastamento na relação médico-paciente. Cada vez mais os médicos se tornaram especialistas em órgãos, especialistas em sistemas, né, e, ao mesmo tempo, foram se afastando do conhecimento do humano, do conhecimento da pessoa, né? Então, já há 20 anos atrás, né, isso já era um tema, já era uma questão que era sendo colocada, e, inclusive, as matrizes, as diretrizes curriculares, já da virada do século XX para o século XXI, traziam essa problemática, né, de como formar um médico humanizado, um médico com uma formação mais humanista e assim por diante. E eu, então, pensando na história, né, pensando justamente na perspectiva de trazer textos, de trazer narrativas de uma época em que a medicina carecia de conhecimentos e perspectivas científicas e tecnológicas, e ela, portanto, tinha que se basear fundamentalmente numa relação eminentemente humana, né? Antes de conhecer a doença, né, o médico precisava conhecer o doente, né? E eu fui todo animado, né? Fui todo estimulado para mostrar para os meus alunos, né, o quão importante era estudar e conhecer a história da medicina para que eles pudessem desenvolver uma perspectiva mais humanizada da medicina que eles praticariam, né? E qual não foi minha surpresa e a minha desilusão, né, ao perceber que já quando eu comecei a estruturar o meu curso e assim por diante, naquela época ainda não havia o WhatsApp, mas ainda já existia a Rádio Peão, né? Então, eu fiquei sabendo que as minhas aulas de História da Medicina eram conhecidas também como aulas de sonoterapia, né? Então, eu fazia, baixava as luzes, né, para projetar os slides, ainda naquela época era projetor de slides, né, na tela, e os alunos aproveitavam aquele momento de relax, né, para descansar, para dar uma dormidinha e aquela coisa toda, porque por mais que eu tentasse explicar para eles a importância de se conhecer a história da medicina, na prática, né, tudo aquilo para eles não passava de velharia, tudo aquilo não passava de uma medicina que já tinha sido superada, né, e que eles estavam muito mais interessados em conhecer as últimas novidades, as últimas atualizações do ponto de vista diagnóstico, de terapia e assim por diante, né? Então, dentro desse contexto, se por um lado até fiquei assim, bom, estou possibilitando para esses alunos que têm uma carga horária de período integral, né, com uma grande carga de estudo, de trabalho e tal, um momento de relaxamento e descanso, né? Isso, por um lado, é humanizador, mas, por outro lado, enquanto educador, eu estava profundamente frustrado, né? Então, aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para despertar o interesse daqueles alunos e como é que trazê-los, né, para discussão, né, para compreensão e para o compartilhamento daquele saber. E aí, então, eu comecei a mudar um pouco a minha estratégia de aula, e ao invés de adotar a estratégia tradicional de aula expositiva, assim por diante, eu passei a distribuir para eles pequenos trechos de textos da história da medicina, Hipócrates, Galeno, William Harvey, assim por diante, distribuía, colocava os alunos sentados em roda, um grupo pequeno, porque essa disciplina sempre foi eletiva, então eu podia trabalhar com grupos pequenos,
e pedia para que eles lessem, né, e comentassem a respeito daquilo que eles estavam lendo. No começo foi muito difícil, porque, infelizmente, nosso sistema educacional, principalmente na área das ciências e da medicina, ainda está muito focado na relação ativa do professor e passiva do aluno, né? Então, eles estão muito mais acostumados com que o professor fale, eles anotem, né? E quando eu inverti a ordem e falei, vocês falam, né? Eles não sabiam o que falar. Eles até me contestavam, mas não é o senhor que tem que falar o que a gente tem que saber, né? Mas depois de tanto insistir, eu sempre fui muito paciente, acho que o historiador tem essa característica, né? Tem que ser muito paciente. Finalmente, eles começaram, até para não criar uma situação constrangedora, eles começaram a falar, começaram a dizer a primeira coisa que passava pela cabeça deles, até para não ficar aquele silêncio constrangedor, né? E aí eles mesmos se surpreendiam com o que eles falavam, ou seja, eles começaram a perceber que eles tinham capacidade, de que eles tinham algo a dizer a respeito daquilo que eles estavam lendo. E até eles mesmos se surpreendiam com isso, né? E a coisa começou a funcionar bem, tanto é assim que já na primeira modelo, já na primeira classe em que eu fiz, o primeiro curso eletivo que eu fiz dessa nova dinâmica, ao final do curso, um grupo de meia dúzia de alunos, um pouco menos, veio me procurar para agradecer pela oportunidade de ter feito o curso. Então, você imagina, né, de professor de sonoterapia, já passei para uma outra categoria, fiquei muito contente. E eles vieram me propor ainda uma coisa mais interessante ainda. Eles falaram assim para mim, professor, foi tão interessante isso que a gente fez aqui com o senhor, de discutir esses textos e tal, e tão importante para nós, porque a nossa formação ela é muito técnica, né? Ela é muito científica e tal, e a gente sente falta desses espaços de discussão, desses espaços de reflexão sobre temas humanos e assim por diante. Será que agora que a gente terminou o curso, não daria para o senhor continuar fazendo isso com a gente num horário extracurricular? Aí eu me senti promovido, né? Eu falei, claro, né? Vai ser um prazer. Então nós começamos nas sextas-feiras, na hora do almoço, né? Entre um sanduíche, uma maçã e um suco, a fazer essas reuniões. E como já não tinha mais a obrigatoriedade de se ler e discutir textos de história da medicina, né? E o objetivo lá era simplesmente ler e refletir, eu abri, então, para que os alunos trouxessem, sugerissem textos, né? Coisas que eles queriam discutir em grupo, né? E assim começou. Ensaios filosóficos, recortes de jornal, artigos, né? Começamos a ler. Até que finalmente, num determinado momento, ainda nos primeiros meses ainda, em que essa dinâmica começou, um aluno da medicina, que ao mesmo tempo fazia uma formação complementar na área de teatro, ele estava estudando para ser ator, ele trouxe lá uma questão que era o seguinte, que ele, como uma prova lá da formação dele como ator, eles iam ter que encenar e representar a Antígona de Sófocles, né? E ele estava muito temeroso, porque era um texto difícil, um texto clássico, imagina, do século V a.C., aquela coisa toda. E sim, então, a gente não topava ajudá-lo, né, a discutir o texto que ele tinha que encenar lá naquelas reuniões, né, que ainda não tinham nome de laboratório de leitura, nem na Laboratório de Humanidades, mas que eram as reuniões de sexta-feira. Beleza, como aquilo lá era um lugar experimental, e foi aí que me surgiu a ideia do laboratório, e a Escola Paulista está cheia de laboratórios, de fisiologia, de microbiologia, assim por diante, por que não um laboratório de literatura, né? Como um espaço de experimentação do humano, né? E foi aí que surgiu o nome. E aí, no dia que a gente começou a discutir Antígona, os alunos foram para casa, compraram, xerocaram, leram o texto, e no primeiro dia que a gente foi discutir Antígona, né, houve assim um fato muito extraordinário, muito interessante, porque nesse momento já o grupo já tinha crescido, não eram só alunos da medicina, mas também alunos da enfermagem que estavam participando, e uma aluna da enfermagem, né, que foi a primeira que quis falar, ela, visivelmente emocionada, falou assim, professor, eu sou Antígona, né? E aí ficou todo mundo assustado, como assim e tal? E aí, óbvio, a história conta a história de Antígona, cujo irmão foi assassinado pelo tio, que era um tirano da cidade, e cujo corpo ficou exposto na praça pública, e ela desobedece a ordem do tio para enterrar o corpo do irmão, aquela coisa toda. E ela conseguiu fazer uma ligação
entre o que Sófocles estava contando nesse texto, nessa tragédia do século V a.C., e aquilo que ela, enquanto enfermeira, estava vivendo no ambulatório, na relação com os outros profissionais da saúde. Nesse momento, Eliane, eu percebi que a coisa era forte, né? Eu percebi, pela primeira vez, o grande poder mobilizador e o grande poder de ampliação da reflexão a partir da literatura, né? A partir daquele dia, a partir daquele momento que a gente começou a discutir textos literários, eu acabei só partindo para a discussão de textos literários, né? Quer dizer, aí eu fechei com a literatura, né? Porque a literatura e aquela experiência que eu tive com a literatura com os meus alunos me mostrou que ela era a chave que eu estava buscando, né? A literatura era, claro, o conjunto das humanidades, de maneira geral, tem esse poder, mas de maneira particular a literatura, né, ela tem um componente, né, ela tem uma dimensão específica que faz com que ela tenha um princípio ativo mais poderoso, né? E esse princípio ativo é justamente que a literatura ela tem um potencial estético, né, talvez maior do que as outras humanidades, como, por exemplo, a história ou a própria filosofia, né? Ela conta uma história, né? E ela nos afeta fundamentalmente, né? A literatura, a leitura, apesar de ser uma operação intelectual, né? Ela é uma operação intelectual que depende e que está fundamentada eminentemente numa experiência afetiva, né? E aquilo que eu vinha buscando, no sentido de qual é o caminho para se construir uma formação humanística, eu acabei encontrando através da experiência estética com a literatura, né? A partir de então, né, começou a se estruturar aquilo que seria, né, o Laboratório de Humanidades, que era assim como a gente chama até hoje na Escola Paulista de Medicina, né, o Laboratório de Humanidades, e quando a gente começou a levar essa experiência para fora da Unifesp, para fora do campo estritamente da saúde acadêmico, a gente começou a chamar de Laboratório de Leitura. E aí a gente começou a estruturar, eu digo a gente porque eu não estava sozinho nessa história, estava comigo também o professor Rafael Ruiz, que é professor do Departamento de História lá da Federal. Na época não havia ainda os outros campi da Unifesp. A Unifesp era a Escola Paulista de Medicina. Alguns anos depois ela se expandiu, né, e abriu um campus na área de humanidades em Guarulhos. O professor Rafael Ruiz, que era voluntário, prestou concurso, entrou e até hoje é meu parceiro e meu grande interlocutor dentro desse processo aí de estruturação e desenvolvimento do laboratório de leitura, né? Então, foi a partir dessa experiência inusitada, involuntária, né? E geralmente as boas coisas da vida são assim, são as coisas que a gente não escolhe, são as coisas que a gente encontra pelo caminho, né? E a literatura, digamos assim, ela me pegou. Não que eu não lesse antes, né? Eu sempre fui um grande leitor, né? Tenho algumas coisas ligadas à minha própria biografia, como você bem lembrou agora, eu sou casado com a Beatriz, imagina, eu sou o Dante casado com a Beatriz, então assim, se eu não tivesse amor pela literatura, alguma coisa, eu estaria traindo, né, a minha vocação. Mas, apesar de tudo, né, o que acontece, a minha relação com a literatura, ela foi ficando mais marginalizada em função de que quando a gente entra na docência, quando a gente entra na pesquisa, né, as nossas leituras e a nossa dinâmica de estudo vai ficando cada vez mais técnica, mesmo dentro da área das ciências humanas, você sabe muito bem, né? Mesmo dentro da área da literatura, eu tenho conversado muito com o pessoal da literatura e muita gente tem me procurado também, e eu acho até engraçado, né, que as pessoas da letras venham para a faculdade de medicina para estudar, né, a literatura, o que eu acho que é um sinal dos tempos, né, dessa questão do rompimento de barreiras, de fronteiras na área do conhecimento, e eu acho isso muito bom, justamente porque o laboratório de leitura, ele parte de uma experiência que não é técnica, né, que é a experiência daquilo que o Gaston Bachelard chamava a experiência do leitor feliz, né? Então, o que a gente propicia no laboratório de leitura? A gente propicia, em primeiro lugar, que as pessoas façam uma experiência de leitura feliz. Ou seja, que você leia o livro sem se preocupar, né, com aspectos técnicos,
sociais, históricos. Óbvio que esses aspectos estão lá presentes e eventualmente você possa, inclusive, perceber e até transmitir esses aspectos. Mas o mais importante na experiência do laboratório de leitura é justamente potencializar a experiência estética. É por isso que dentro da metodologia do laboratório de leitura, a gente propõe a leitura do livro, há um tempo para que essas pessoas possam comprar o livro, ler o livro, e assim por diante. E no primeiro encontro, os encontros são sempre de 1h30, né? No primeiro encontro do laboratório de leitura, eu peço para que as pessoas façam a sua história de leitura, né? E aí eu digo para elas assim, me conta como é que você leu esse livro e como é que esse livro te leu, né? Porque a gente sabe que a literatura, ela cria uma ponte e uma via de mão dupla, né? A gente lê o texto e o texto nos lê, né? E aí, a experiência aestética, né, que daí vem a palavra estética, que é de origem grega, né, que vem de aestesis, que quer dizer justamente despertar, né, que, aliás, é o contrário da palavra que lá na Faculdade de Medicina eles conhecem muito bem, que é anestesis, né? Então, assim, eles aprendem a anestesiar paciente, e eu ensino a despertar alunos, né? É um pouco esse o meu trabalho dentro da Escola de Medicina. E hoje já para outras áreas também, não só da medicina. Então, assim, o que eu quero é saber como a leitura, o que aquela leitura despertou neles. Sentimentos, afetos, questionamentos, né? E a gente vai fazendo um verdadeiro inventário das coisas. As pessoas vão contando histórias, desde como elas leram um livro. Eu li no ônibus, eu li no metrô, eu li de pé, não conseguia parar de ler. Minha mãe entrou no quarto e falou, para de ler, menino, não sei o quê, tal, né? Então, porque, enfim, as pessoas vão descobrindo que a leitura é apaixonante, né? Nesse ínterim em que a gente foi desenvolvendo o laboratório, estruturando a metodologia, né? A gente também começou a perceber, e o laboratório hoje é uma atividade que trabalha basicamente com clássicos da literatura, né? E não é clássico por acaso, e muito menos por qualquer tipo de pecha elitista, ou o que quer que seja. Eu fui vendo a partir da minha experiência, da nossa experiência no laboratório de leitura, que os clássicos não são clássicos por acaso, né? Porque às vezes a gente trabalhava com textos literários bons, alguns contemporâneos, outros não, em que a gente percebia que o poder de mobilização, o tal do princípio ativo, era mais baixo, né? Quando a literatura é de alta periculosidade, né, humana, né, alto potencial humano, ela tem um poder mobilizador assim altamente poderoso, e a gente começou a perceber que não era à toa que eram os textos clássicos que produziam isso, né? Cervantes, Machado de Assis, Dostoiévski, Tolstói, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, e aí a gente começava a perceber esse poder mobilizador. E a partir da experiência estética, né, a gente também começava a perceber como a literatura suscita temas, questões, reflexões que nos permitem fazer um mergulho gigantesco e profundo na alma humana, na experiência humana, né? Então, a partir dos textos literários, a gente visita temas como o amor, a dor, o sofrimento, a morte, o medo, a alegria, a felicidade, os temas essenciais da existência humana, né? E o que a gente vai observando e vai percebendo dentro da dinâmica do laboratório de leitura é que o laboratório de leitura é uma experiência estético-reflexiva que possibilita o conhecimento do humano, né? O conhecimento do humano de uma forma muito prazerosa, né? É interessante, um texto que eu gosto muito, que eu inclusive cito muito no meu livro, A Literatura como um Remédio, é o texto do Antoine Compagnon, Literatura para Quê? Né? Onde ele faz justamente, citando outros autores, inclusive Michel Foucault, o Derrida e assim por diante, que falam que, inclusive, a literatura é a melhor forma de filosofia, né? Porque ela é a filosofia com prazer, ela é a filosofia embebida na vida, né? E eu acho que o sucesso do laboratório está justamente nisso, né? Nessa perspectiva vital que a literatura nos possibilita
fazer esse mergulho dentro da experiência humana, e, obviamente, quando a gente mergulha dentro da experiência humana, nós estamos fazendo uma experiência de autoconhecimento, né? E, para fechar, né, essa questão da experiência do laboratório de leitura, o que a gente foi percebendo também, e a gente percebe até hoje, é que quando você faz essa experiência, quando você propicia essa experiência estético-reflexiva, né, isso tem um impacto. Isso tem impacto na vida das pessoas, né? E isso eu escrevi meu livro justamente para mostrar isso, né? A gente já faz 10 anos que eu venho desenvolvendo pesquisa sobre essa temática de leitura, experiência estética, reflexiva, tomando não só estudando isso do ponto de vista teórico, mas principalmente do ponto de vista empírico, né? A gente vem aplicando o laboratório de leitura em vários cenários, vários contextos e fazendo um trabalho qualitativo, antropológico de impacto da leitura nos seus participantes e nas mudanças que isso provoca, né, enquanto um instrumento de humanização, e a gente percebe claramente que as pessoas, elas entram umas quando vão fazer o laboratório de leitura e saem outras, né? Isso impacta na vida delas do ponto de vista profissional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista existencial, né? São inúmeros os testemunhos, boa parte deles eu reproduzo no meu livro, né? E nesse sentido eu hoje estou plenamente tranquilo de afirmar de que a literatura realmente transforma, a literatura realmente humaniza. E, efetivamente, o que a gente começa a perceber, eu nunca, apesar de estar dentro de uma escola de medicina, eu nunca me imaginei propor algo terapêutico. Estava longe de mim essa ideia de fazer um grupo terapêutico, né? E eu continuo afirmando, o laboratório de leitura não é um grupo terapêutico. Ele é um grupo de formação, é um grupo de leitores, de leitura, de discussão, é uma experiência estético-reflexiva. No entanto, o efeito é terapêutico, né? É engraçado que o aspecto terapêutico, a dimensão de remédio da literatura aí, ela surge como um efeito colateral, podemos dizer assim, né? Porque, claro, é uma cura da alma, né? Na medida em que esse mergulho no humano, que é o mergulho em si mesmo, te reconcilia consigo mesmo, né? E desperta a consciência de si mesmo, né? Esse despertar da consciência de si mesmo, né, é justamente aquilo que nos cura, né? Aquilo que nos reconcilia com o mundo. Não de uma forma banal, não de uma forma, digamos assim, romântica, né? Ah, como é bom estar no mundo. Não, não é isso. Quer dizer, com todas as suas tragédias, com todas as suas mazelas, né? Mas essa compreensão de buscar o sentido no existir, né, que eu acho que é a grande matéria da literatura, é algo que a gente consegue propiciar e consegue provocar a partir dessa experiência estético-reflexiva que segue esse itinerário do laboratório de leitura, né? Então, assim, eu vou encerrando por aqui a minha fala, porque mais importante para mim do que ficar falando, né? Até porque uma coisa que eu aprendi com o laboratório de leitura, não é só o falar, mas principalmente o escutar. Muitas das pessoas que participam do laboratório falam que o laboratório de leitura traz uma grande lição, não só de formação de leitores, né? Não só de formação de leitores, mas também de formação de escutadores, né? Que é uma coisa que hoje, infelizmente, está muito em falta no nosso mundo, né? As pessoas, o que eu falo é que hoje está muito difícil haver diálogo, o que a gente tem é confronto de monólogos, né? Então, quando você cria uma experiência eminentemente dialógica, como é o laboratório de leitura, né, as pessoas também, além de aprenderem, de despertarem para a experiência da leitura, também despertam para a experiência da escuta do outro. Então, assim, são grandes rasgos, assim, um pouco dessa experiência, e agora eu estou aqui à disposição para conversar, para responder perguntas e ouvir as questões. Eu quero agradecer a sua fala maravilhosa. Eu faço parte de um grupo que estuda a formação do leitor, então tudo que você disse eu concordo plenamente. É a primeira vez que eu concordo com tudo. Acho que realmente a literatura ela tem esse poder de humanização abrangente, né? No aspecto que também me desaloja,
traz a conscientização, me emancipa enquanto ser humano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com os alunos em sala de aula, eu sempre percebo eles dizendo, nossa, eu sempre senti isso que eu li, mas eu não sabia verbalizar. Exatamente. Às vezes a literatura organiza o caos pela forma, né? A forma emociona. Quando você diz clássico, ele emociona mais, sim, porque a forma ali é mais lapidada, nos toca mais profundamente, né? Exatamente, exatamente. Eu vou tentar... Tá, Oi, perdão. só para englosar um pouquinho isso que você falou agora, quer dizer, foram muitas e muitas pessoas, eu já nem sei contar mais quantas pessoas passaram pelo laboratório, foram milhares de pessoas que passaram, e não foram poucas as pessoas que falaram exatamente essas mesmas palavras. A literatura me deu palavras para expressar aquilo que eu tinha dentro de mim, mas nem sabia que tinha. Olha que bacana. E ela traz vivência, né? Eu posso vivenciar a experiência sem sair de trás do livro. Exatamente. Né? Gera empatia, eu aprendo a sentir a dor do outro. É uma abertura muito rica. Exatamente. Eu vou tentar entrar agora nas questões pelo Facebook. Okay. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vou fechar o meu microfone. Tá bom. Eu localizei aqui, Dante. Então, os comentários que estão aqui do lado, né? Deixa eu começar aqui pelo primeiro, né? Nós estamos com um grupo de 46 pessoas nos visualizando. Legal. E as pessoas estão enaltecendo bastante a sua fala. O que eu vejo aqui, né, a Helena dizendo que a literatura tem potencial terapêutico no momento que mexe com nossos sentimentos e emoções. Realmente o que você acabou de mencionar, né? Você está me ouvindo bem, Dante? Não está dando eco? Não, perfeito, está perfeito. Eu acho que enquanto você vai lendo aí, vai selecionando as questões, eu acho que o que eu fui aprendendo na experiência do laboratório é que esse poder terapêutico, ele existe a partir do momento em que realmente você permite ou possibilita com que a literatura tenha esse efeito aestésico, né, estético, que desperte os sentimentos, que você, no contexto, né, grupal, dê espaço para que as pessoas expressem isso, né, e que depois também elas elaborem. Então, eu acho que uma questão muito importante dentro desse efeito terapêutico e humanizador da literatura é que, dentro da dinâmica do laboratório de leitura, por exemplo, a gente cria uma dinâmica que possibilita ela não apenas mobilizar os afetos, mas também a inteligência. Né? E é nesse sentido que ela é terapêutica, né? Não só porque ela mexe com os afetos e com os sentimentos, mas a partir dos afetos e dos sentimentos a gente elabora, a gente trabalha de forma inteligente e dialógica esses conteúdos. Então, a gente, de certa forma, está possibilitando com que a dimensão da complexidade da experiência humana se manifeste nos afetos, na inteligência e na vontade, na medida em que tudo isso desemboca numa atitude ética em relação à vida. Eu vi que você mandou aqui. Eu estou tentando transcrever, Dante, do lado, porque tem um delay, e eu percebi que se eu for por aquele caminho, dá eco na sua fala.
Tá bom. Então, vou tentar escrever. Vou pegando por aqui. Você falou assim, sobre a escuta, professor, eu poderia falar um pouco como ela acontece no laboratório, ali na pergunta. Então, a escuta, ela é fundamental na experiência do laboratório, né? Quer dizer, desde o primeiro encontro, as pessoas são convidadas a falar, né? As pessoas são convidadas a contar a sua história de leitura, né? E o segundo momento do laboratório de leitura é o momento do itinerário de discussão, onde a gente divide o livro em várias partes e a gente pede para que as pessoas leiam de uma semana para outra um número X de capítulos. E aí, durante aquele encontro, a gente discute aquele conjunto de capítulos, né? E eu simplesmente faço uma breve apresentação da síntese e do panorama daquilo que vai se discutir e abro para discussão, né? Então, é muito legal, porque assim, a gente começa a ter aquilo que o Teixeira Coelho chama de visão prismática, né? A gente olha o livro a partir de faces e de perspectivas diferentes. Então, a experiência da fala, ela é fundamental. No final, quando a gente termina o ciclo, tem um momento da metodologia que eu chamo de histórias de convivência, que é o momento em que eu peço para que o pessoal diga assim, o que ficou daquela experiência de ter lido, discutido tal livro no laboratório de leitura. E, às vezes, é muito interessante perceber que o que ficou de mais importante para algumas pessoas não é nem tanto o que está escrito no livro, mas aquilo que foi dito sobre o livro, né? Uma história que foi contada, uma percepção, uma descoberta que algum colega fez, assim por diante. Então, assim, tão importante quanto a leitura, né, na experiência do laboratório, é a experiência da escuta, a experiência da fala. A Thelma Alves gostaria de saber se o professor Dante tem relatos de experiência de modelo de laboratório de leitura em escolas de educação básica. Tenho sim, Thelma. Eu estou, inclusive, aqui mesmo na minha mesa com uma dissertação de mestrado de uma aluna chamada Luciana de Paula, cujo tema da dissertação é Narrativas e Ressignificações, uma via de humanização escolar. Essa professora Luciana é professora de uma escola estadual na periferia de São Paulo, de Educação Fundamental 2. Ela leu o meu livro, Literatura como Remédio, ficou encantada e quis aplicar a metodologia com seus alunos do sétimo ano, se não me engano, sexto ou sétimo ano. E o efeito foi tão Dante, tá cortando a sua fala. Impactante. Desculpa. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Por favor, retoma esse último trecho, porque o microfone acho que balançou e cortou um pouquinho a sua fala. Tá bom. Então, assim, eu estava falando justamente desse trabalho da Luciana, né, que aplicou a metodologia do laboratório de leitura numa escola pública da periferia de São Paulo, né, no sétimo ano, com resultados fantásticos, né? Ela vai defender essa dissertação, provavelmente ainda até o final desse semestre. Então, foi uma primeira experiência. E esse é um ponto de pesquisa assim, que me interessa muito, de introduzir cada vez mais o laboratório de leitura, em função, né, de um resultado que a gente observa, que o laboratório é um grande instrumento de formação de leitores. Sem dúvida. Então, de fato, a gente está começando agora essas primeiras experiências aí na escola pública, na escola de educação básica. Aí, depois, como pensar a literatura nesse momento de ansiedade exacerbada, como maneira de tranquilizar os sofrimentos da alma? Como ele vê a procura pelo título A Peste de Camus? Então, muito boa pergunta, o Tiago, né, que pergunta. Tiago Souza. Eu acho, assim, que eu tenho percebido, por exemplo, além dos cursos que eu dou na Unifesp, eu tenho uma casa, um centro de cultura que é aberto a todas as pessoas, é um centro privado, as pessoas pagam, assim por exemplo, porque eu também tenho que manter aluguel, essas coisas todas, né? Mas assim, que chama-se Casa Arca, e na Casa Arca eu fui criando grupos de laboratório de leitura, né?
E curiosamente, na pandemia, o número de pessoas interessadas cresceu, assim, mais do que dobrou, né? É interessante observar isso, né? Como as pessoas, em momentos como esse, de vulnerabilidade, né, de sofrimento, de ansiedade, estão percebendo a literatura como remédio, propriamente dito, né? E de maneira particular, o encontro de leitores como uma coisa também bastante terapêutica. E um dos livros, inclusive, que eu fiz não faz muito tempo, foi justamente A Peste de Camus. Eu, a partir do Laboratório de Leitura, criei um outro projeto, que chama-se, um podcast, chama-se Leia a Bula. Quem muito quiser, bom. Tá nos principais streamings, né, no Spotify, no aplicativo da Apple, em todos esses lugares, e até também no YouTube. E aí, o que eu faço no Leia a Bula? Eu pego trechos de grandes clássicos da literatura universal, leio o trecho e faço um breve comentário sobre a importância e o impacto dessa literatura dentro do contexto atual, né? E nos últimos... eu terminei agora a primeira temporada, durante o período da pandemia, e eu comentei, fiz várias citações aí do Camus. Então, se o Tiago tiver interesse, ele pode achar lá sobre a peste, lá no Leia a Bula, dessa primeira temporada. Depois a Casey pergunta, o poder terapêutico da literatura também não perpassa pela humanização do leitor, inclusive dos problemas humanos, das crises, dos horrores, dos enganos, isto é, o efeito estético também pode atuar como um choque de mundo, como uma forma de desestabilizar o humano, colocando-o em face dos seus horrores e fantasmas, sem dúvida nenhuma. Isso é o que eu experimento cotidianamente no laboratório de leitura, né? Essa humanização que você coloca, que é exatamente isso, ela é um processo, primeiro, de desestabilização mesmo, né? A literatura, ela choca, a literatura, ela nos tira do lugar, ela nos tira o chão, né? Então, quando eu falo de afetos, eu não estou falando só de afetos gostosos e bonitinhos, não, estou falando de afetos fortes, né? Tem muita gente que sai enjoada, tem muita gente que sai, por exemplo, lendo um Dostoiévski, né? É impossível você ler um Dostoiévski, que gostoso, vou ler na praia, coisa parecida, né? Não, é uma literatura que mexe com você, que demora. Agora, o que eu tenho percebido também é que a possibilidade de você trazer essa desestabilização, esses anseios, esse mal-estar que muitas vezes a literatura causa, para dentro de um espaço comum de debate, de discussão e assim por diante, é extremamente profícuo, extremamente construtivo, né? E, sem dúvida nenhuma, ele impacta na visão de mundo, na maneira como a gente enxerga o mundo e na maneira como a gente interage com esse mundo, né? Aquilo que eu dizia no começo da minha palestra, que eu tenho percebido cada vez mais, esse poder humanizador. As pessoas... É um pouco aquilo que também defende o Antônio Cândido, né? Do direito à literatura, onde ele fala justamente dessa questão do poder humanizador, do direito à literatura enquanto um elemento humanizador. E venhamos e convenhamos, nos tempos em que estamos vivendo, né? Onde estamos cercados de horrores por todos os lados, né? Não só em função da saúde, mas também em função da política, da sociedade, assim por diante, né? A literatura, ela se torna também uma atividade subversiva, ela se torna uma atividade de resistência, ela se torna uma experiência de posicionamento, inclusive político, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma, eu concordo completamente aqui com a Casey e reforço essa experiência. Eu fiz um acréscimo, Dante, me permita, por favor, claro, essa intermissão, mas acho que daí dialogamos com você e comigo, literatura e história, duas áreas do nosso interesse. Eu digo, quem estuda literatura ama a história. As duas coisas não ficam separadas, né? Aí uma citação do Hans Robert Thial, da Estética da Recepção, e ele diz assim: o abismo entre literatura e história, entre conhecimento estético e o histórico, faz-se superável quando a história da literatura não se limita simplesmente a, mais uma vez, descrever o processo da história geral, conforme esse processo se delineia em suas obras,
Mas quando, no curso da evolução literária, ela revela aquela função verdadeiramente constitutiva da sociedade que coube a literatura, concorrendo com as outras artes e forças sociais na emancipação do homem, de seus laços naturais, religiosos e sociais. Sim. Eu acho que é isso que você está fazendo. Não, sem dúvida. É isso. No meu livro, A Literatura como Remédio, eu tenho um segundo capítulo onde eu traço, claro, não poderia deixar de ser, afinal de contas, eu não podia negar a minha origem, né? Onde eu faço um pouco essa história da relação da literatura com a cultura, né? Quer dizer, como a literatura, no começo, ela plasma a cultura, né? A cultura é produto da literatura e vice-versa, e como depois, com a modernidade, ela vai sendo alijada, ela vai sendo marginalizada, né? E o processo desumanizador que isso significou, né? E houve todo um movimento, né? Tal como essa citação que você faz, mas também eu trago uma série de outros críticos, outros analistas da literatura, falei do Compagnon, o Todorov, né? Principalmente o Todorov da última fase, né? Da literatura em perigo, aquela questão toda, né? Que mostra que aponta a literatura como a própria salvação, né? Desse beco sem saída que nós chegamos do ponto de vista civilizacional e do ponto de vista cultural. Então, você tem toda a razão, e nesse sentido o que a gente precisa é resgatar essa experiência prazerosa, estética, afetiva com a literatura. Isso eu não estou negando a crítica literária, não estou negando as especializações, né? Mas se a gente... o grande problema que o Todorov discute isso muito bem, né? Esse esvaziamento desse caráter vitalista da literatura condenou a própria crítica literária e as próprias ciências humanas, de maneira geral, né? E agora está no momento da gente humanizar as ciências humanas também, né? Não é só a medicina que precisa ser humanizada, as ciências humanas também precisam ser humanizadas. Mais do que nunca, né? E valorizadas. Exatamente. A Clarice pergunta, Dante, se já tem laboratório online. Você já pensou? Não, aliás, ele só está online atualmente. Né? Claro, na Unifesp, ele é dirigido para os alunos da graduação e da pós-graduação, devidamente matriculados e assim por diante. A gente também tem algumas vagas no laboratório de leitura da Unifesp que são para a comunidade da própria Unifesp, assim por diante. E foi devido a esse sucesso que eu abri a Casa Arca, né? Esse espaço que eu citei antes, que fica aqui em São Paulo, para acolher pessoas do mundo extra-universitário, do mundo extra-unifespiano, que desejariam conhecer e participar do laboratório de leitura. E nós começamos isso já faz 5 anos, né? E atualmente, até por causa da pandemia, a gente teve que começar a adaptar isso para encontros online, com uma grande e grata surpresa. Hoje a gente tem grupos de laboratório de leitura que têm sido frequentados por pessoas do Rio Grande do Sul, de Goiás, de Minas Gerais, do Belém do Pará, né? E até de fora do Brasil. Tem pessoas que moram nos Estados Unidos e estão fazendo laboratório de leitura aqui na Casa Arca. Então, as pessoas que se interessarem, é só entrar lá no site da Casa Arca, tem uma programação. A gente está agora já encerrando a programação do primeiro semestre, e em breve vai sair a programação do segundo semestre, e tem sim, bastante oferta de grupos de laboratório, de livros. Atualmente, por exemplo, agora mesmo eu estou com 3 grupos, 2 grupos discutindo Felicidade Conjugal, do Tolstói, e um grupo discutindo O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Eu vi aqui que tem uma pergunta da Patrícia. Na experiência do laboratório, os conteúdos foram acessados por meio da forma, da experiência estética. Como vocês conduziram ou não esse acesso? Bom, esse acesso ele é fundamental. Se a coisa não parte da experiência estética, não tem como chegar nos conteúdos. Os conteúdos, eles emergem da experiência estética, né? E é a partir dessa experiência estética que a gente trabalha os conteúdos e não ao revés. Tanto é que quando as pessoas vêm nas histórias de leitura com uma leitura muito técnica, eu acho que esse texto tem componentes do romantismo, né, do realismo. Eu falo, pô, pode parar. Não é nada disso que eu quero saber, né? O que eu quero saber é como você se sentiu lendo isso.
Óbvio que depois a gente pode trazer alguns elementos que são da estética, da história da literatura, da sociologia, da antropologia, da filosofia, da psicanálise, sem problemas. Mas antes eu quero que a leitura te revele, né? Então, a experiência estética ela é a base, o fundamento para se trabalhar os conteúdos. Né? Depois eu vi Uma aqui questão da Silvia. Isso. Professor, você acha que seria viável utilizarmos um laboratório desse tipo com os alunos do ensino médio? Mas total, total. É o que eu mais desejo, eu mais quero. Eu só não consegui ainda, né, introduzir isso nos colégios pela resistência que muitas vezes existem nos colégios para esse tipo de novidade, de inovação, né? Porque, em última análise, eu brinco e falo assim, o laboratório de leitura é um produto de inovação, só que não precisa de nenhuma tecnologia, né? A não ser agora, nesses tempos em que a gente tem que fazer tudo online, aí sim, a tecnologia é fundamental. Mas, assim, é muito inovador, né? Porque, digamos assim, você coloca... porque no laboratório, você sabe de onde você está partindo, mas você nunca imagina onde vai chegar. Né? Você como professor, que na verdade eu não chamo de professor, mas de coordenador, né, a gente lança as questões, né, e não tem uma conclusão. Né? Você não espera que o aluno saia de um encontro do laboratório de leitura, ou mesmo de um ciclo de laboratório de leitura, com o domínio de tal ou qual habilidade ou tal ou qual conteúdo. Né? Porque, em última análise, você é uma experiência laboratorial, experiencial, né? Então é muito legal e muito bonito você ver pessoas, inclusive, se surpreendendo com elas mesmas ao descobrirem coisas a respeito do livro e a respeito do humano e a respeito de si mesmas que ninguém, nem ela, nem ninguém imaginava. Bom, temos algumas questões ainda. Tudo bem, Dante? Podemos responder? Infelizmente, eu tenho uma limitação, justamente por causa do laboratório de leitura, eu tenho uma limitação até umas 8h40, por aí, no máximo. A gente tem mais 10 minutinhos, pode ser? Então, acho que vamos encerrando, né? Suspendendo as questões. E aí o André pergunta um pouco sobre os sentimentos gerados na leitura das grandes distopias literárias. Acho que é por conta do contexto histórico que estamos vivendo, de distopia mesmo, né? Sim, de grande desalento, todos nós, né? Ótima pergunta essa. Eu tenho algumas experiências muito interessantes e muito, muito mobilizadoras, principalmente lá dentro da Faculdade de Medicina, por exemplo, onde eu gosto de discutir Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? Que é um texto que muito incômodo, né? Muito incômodo, mas muito, muito, muito mobilizador. Outro texto que eu trabalhei com os meus alunos também recentemente foi Fahrenheit 471, né? Que é um texto também genial e que fala também, é muito, muito perturbador, né? Porque fala de uma época em que bombeiro não apagava incêndio, mas incendiava livros, né? E fala justamente desse poder subversivo dos livros, e não é à toa, né, que em tempos de, digamos assim, de guinadas autoritárias, assim por diante, a primeira coisa que começa a se condenar são justamente os livros e a livre discussão, né? Então, acho assim que esses textos, eu estou citando aqui apenas dois, mas assim, são inúmeros, o Orwell também, com 1984, né? E não só textos distópicos, mas também textos de ficção científica que eu gosto de trabalhar demais também com os meus alunos, tanto da medicina quanto do biomédico, que é Frankenstein, da Mary Shelley, que é um texto fantástico também, que fala um pouco sobre essa mania de Deus, que infelizmente é muito comum entre os médicos, né? Então, a literatura, e principalmente a literatura distópica, ela tem um potencial de provocar reflexões e de autoanálise extremamente interessantes. Ela produz aquilo que a Casey tinha falado do desconforto, né? Ela tem um poder de desconforto muito grande e de abertura para possibilidades de reflexão e de conversão mesmo até, né? Que são muito, muito interessantes. Bem, a última questão
seria como que você faz a seleção das obras trabalhadas no laboratório? É a Aline, que também vou emendar, tá bom? Tá. Ela fala que as experiências de leitura em escola são atravessadas por avaliações, acho que essa é a preocupação dela. O professor precisa ser leitor e ter sensibilidade para esse momento tão significativo na formação humana, principalmente na educação básica. Acho que ela está preocupada se essa seleção passa por algum crivo, algum processo de avaliação, né? O crivo é o que a gente está com vontade de ler. Então, assim, claro, eu estou dizendo isso do ponto de vista do que é a minha experiência universitária, a disciplina é uma disciplina eletiva, eu tenho muita liberdade, e nesse ponto é uma grande vantagem ao ser um estranho no ninho, né? Porque, assim, como eu não sou médico, então ninguém está muito aí porque eu estou fazendo. Então, eu acho isso ótimo, né? E aí, então, eu vou experimentando, e foi nisso que eu fui chegando a tantas conclusões interessantes, como, por exemplo, esse poder dos clássicos. Eu cheguei à conclusão também que, para discutir temas de ética, temas humanos com alunos da medicina, eu não necessariamente preciso trabalhar livros cuja temática seja médica ou que esteja diretamente ligada à área da saúde, muito pelo contrário, né? E assim, eu acho que a gente está diante de um desafio que é desespartilhar a educação, né? E quando eu falo da educação, não estou falando só da educação universitária, não, estou falando principalmente da educação básica, né? E também no ensino médio. Com relação à avaliação, como é uma disciplina, tem uma avaliação. Mas a avaliação do laboratório de leitura é o relato de experiência, né? É um relato escrito, onde quando eu me entrego um resumo de livro ou análise, eu devolvo. Escreve de novo. O que eu quero é o seguinte: o que ficou para você dessa experiência? O que mexeu com você? O que tocou? O que te mobilizou? Eu quero saber de você, não o que autor XYZ está falando a respeito, né? Senão eu pediria uma análise, pediria um paper, pediria uma resenha, né? Então, assim, e eu tenho percebido, por exemplo, que esse tipo de atividade tem revelado pessoas que têm um dom para escrita reflexiva, extremamente interessante, né? Imagina o potencial que a gente poderia no desenvolvimento da leitura e da escrita dentro da educação básica, né? Onde as pessoas vão falar a respeito dos seus sentimentos, vão falar a respeito dos seus afetos, a respeito daquilo que aprenderam, né? E não simplesmente reproduzir aquelas fórmulas, né, já esperadas, baseadas naquilo que vão pedir no Enem, ou no vestibular, ou o que quer que seja, né? Dante, maravilhosa a sua fala. Você Muito não pode obrigado. ver, mas eu consigo acompanhar aqui no Facebook os comentários. Quem assistiu até agora gostou muito. E aí eu tenho que fazer agora um comunicado da continuação do projeto Santander, se você me permitir, é bem curtinho. Claro, fica à vontade. Mas aí eu não resisti e eu vou ler um poema para você, posso? Deve, por favor. É deste livro aqui, eu não sei se você tem visibilidade. Não tenho. Não tem visibilidade? Então eu vou te falar. É um livro da Ângela Lago, de poemas, um livro raro, porque ela não é muito de escrever poemas. Começou como ilustradora, já faleceu, Ângela Lago, mas assim, uma ilustradora fantástica, fora de qualquer padrão. E aí se chama O Caderno do Jardineiro, é um livro de poemas. E acho que nesse momento que estamos vivendo tantas mortes, tantas perdas, e já que estamos falando também de medicina, eu selecionei agora, tá? E se chama Canção Triste. Tua raiz é tão fina, de veias tão delicadas, e tão tenra tua haste, e tão frágil este torrão, nos dedos da minha mão torpe, rude, ressecada. Teu tempo tão inquieto passa sem fazer ruído, tudo é flor, e a flor da pele. Todo o teu corpo suspenso, avesso ao meu gesto tenso, duro, agudo e tão corrido. Vida, vida, o que me espera? Se mal te encaixo no abraço e passas feito uma brisa. Lindo, 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 maravilhoso. Fica a dica para o seu...
Deixa para o seu laboratório uma Legal. sugestão de leitura, O Caderno do Jardineiro, da Ângela Lago. Perfeito. Fora Muito que ele é obrigado. totalmente ilustrado, com ilustrações delicadíssimas, de uma riqueza, como se fosse um jardim. Cada poema acompanha um tipo específico de flor. Bom, adoro. Agradecemos imensamente. Foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Para o nosso grupo, para o nosso grupo de leitura, nós teremos rodas de conversa sobre leitura no projeto de Santander Unesp. Convidamos, então, a quem quiser participar das rodas de leitura, tem algumas indicações. O livro O Passeio, do Pablo Lugones e Alexandre Rampazzo, que vai falar sobre a morte também, a questão existencial, com esse título, O Passeio. Como lidar com a dor, será um livro discutido na próxima roda de conversa. Também o livro Tchau, da Lígia Bojunga Nunes, não sei se fica legível aí para vocês. Sim. Nós trabalharemos os contos, né, que são todos temas fraturantes também, nessa época de distopia. E para a roda, só vou indicar esses dois e o caderno da Ângela Lago, tá bom? Muito obrigada, nós encerramos aqui, prazer imenso, prazer a todos que participaram, agradecimento às questões encaminhadas, e ao pessoal do STAEP, ao Hugo, que nos deu o apoio até agora, e a Carol, do CEDAP. Muito obrigada. Obrigado, Eliane, muito obrigado a todos pelas perguntas maravilhosas que vocês fizeram, mandaram. Desejo muita saúde, muita paz para todos, e que a gente possa se ver em breve aí, em algum momento. Se vocês quiserem também mais informações a respeito do laboratório, tem o livro, né, Laboratório, a Literatura como Remédio, os Clássicos da Saúde da Alma, e o site da Casa Arca também, onde tem os links, e esse projeto aí do Leia a Bula, e as minhas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato e trocar ideias e experiências. Muito obrigado, Eliane. E obrigado também ao Hugo, a Carol, que ajudaram a organizar esse encontro. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.